que a nossa dieta é girada em torno dos carboidratos e que um monossacarídeo chamado glicose é degradado ao longo de nosso metabolismo para o fornecimento de energia, você já deve saber. Diversas blogueiras, inclusive, passam em suas redes sociais receitas de dietas com o mínimo de carboidrato possível, para não haver fornecimento de energia. Mas cabe o meu questionamento a você. Você sabia que existem certos tipos celulares que só funcionam a partir da glicose como fornecimento de energia? Você já se perguntou como o organismo mantém os níveis de glicose em controle mesmo em certo período de jejum? O que acontece na hipo ou na hiperglicemia? Aliás, você sabia que o nosso organismo é capaz de produzir glicose tanto quanto degradar? É isso que você virá no episódio de hoje sobre como ocorre a gliconeogênese. Bom, para explicarmos um pouco sobre a gliconeogênese, teremos a participação de Lara Kalina, estudante da Univasf, que nos deu a ideia desse episódio. Bom, a gliconeogênese nada mais é do que a via de formação da glicose dentro do nosso organismo, onde ela será armazenada em forma de glicogênio tanto no fígado como também no músculo. Essa formação ocorre com a presença de substratos não carboidratados, ou seja, a etapa inicial de sua formação não vai acontecer com a presença de um carboidrato como se imagina. E ela ocorre principalmente ali no período absortivo, ou seja, logo depois de nós alimentarmos, geralmente pós uma refeição, pós almoço, por aí. Na verdade, a grande importância pouco comentada da função da gliconeogênese é a manutenção não no estado alimentado, e sim no período pós-absortivo, ou seja, no período de jejum, onde nós não vamos ter a glicose proveniente da alimentação. Mas certos tipos celulares e o nosso nível glicêmico, ele ainda vai necessitar de glicose o tempo todo. Então, essa é a importância da gliconeogênese, do glicogênio em geral, né? Que a sua função é liberar glicose em períodos de hipoglicemia. Mas eu não cheguei a falar para vocês ainda o que é nível glicêmico e nem mesmo o que é hipoglicemia. Vocês devem estar com uma interrogação aí na cabeça de vocês, mas não tem problema, porque eu chamei a nossa doutora para explicar um pouco para vocês. Olá, muito obrigada pela honra, Lara Kalina. Então, o que corresponde ao nível glicêmico? Como você já chegou a pincelar uma vez, o nível glicêmico ele corresponde à quantidade de glicose circulante no sangue. O ideal é que, em estado de jejum, esse nível corresponda a 70 mg de glicose por decilitro de sangue. Mas, desprezando algumas circunstâncias que é normal ocorrer alguma alteração, a gente pode ter o estado de hipoglicemia, quando a quantidade desse sangue circulante, dessa glicose, circulante no sangue ela é baixa, ou de hiperglicemia, quando a quantidade de glicose circulante nesse sangue é considerada alta. Ou seja, a gente pode dizer aí mais ou menos entre menos que 70 mg e mais que 70 mg. Em casos graves de hipoglicemia e hiperglicemia, nós temos como exemplo o Diego. O Diego possui diabetes do tipo 1, ou seja, diabetes caracterizada por um mecanismo autoimune que gera uma baixa produção de insulina, ou quase nenhuma produção de insulina. Ela geralmente é diagnosticada ali pela infância e o tratamento se dá pelas doses de insulina, doses diárias. Então, eu acabei descobrindo que eu sou diabético desde muito cedo. Desde uns 5 ou 6 anos de idade eu acabei descobrindo que eu sou diabético. Então, naquele tempo eu ainda era muito novo, não tinha responsabilidades, então era a minha mãe que aplicava as doses de insulina em mim, porque ela sabia os momentos e os horários certos de aplicar. Só que quando eu fui crescendo, minha adolescência foi chegando, minha mãe acabou se cansando e deixou essa responsabilidade em minhas mãos. E várias vezes eu me atrapalhei na hora de aplicar as doses de insulina. Por exemplo, eu lembro de uma vez
que eu apliquei uma dose de insulina e pouco tempo depois, uns 10, 15 minutos depois, eu apliquei de novo, porque eu não lembrei que eu já tinha aplicado. Então eu fiquei muito lento, respiração lenta e tudo mais, minha pele começou a ficar vermelha, eu também comecei a suar bastante e acabei tendo que ir parar no hospital porque já estava ficando mais sério esse caso. Então, Diego, o que provavelmente aconteceu? Com essas 2 doses de insulina, o seu nível glicêmico abaixou muito. E com isso, com essa falta de glicose circulante no sangue e, consequentemente, essa baixa disponibilidade para os outros tecidos, ocorreu que o seu organismo tentou compensar essa falta de glicose para esses tecidos que demandam essa glicose em outras formas de atividades metabólicas. Por isso, essa transpiração excessiva, essa vermelhidão. Quando nos encontramos em um estado de hipoglicemia, mas não no caso que a gente viu do Diego, que é um caso mais grave, mas sim em um período de jejum, o que é que vai acontecer? Ocorre a quebra do glicogênio armazenado tanto no fígado quanto no músculo na glicose. Mas existe uma pequena diferença entre o glicogênio do fígado e o glicogênio do músculo. E qual é essa diferença? Enquanto o glicogênio presente no músculo, ele atende somente à demanda do músculo, o glicogênio presente no fígado, ele não vai atender à demanda do fígado, e sim à demanda extrahepática, ou seja, fora do fígado. Então vai ser essa glicose quebrada no glicogênio do fígado que vai circular pela corrente sanguínea e que também vai atender às demandas de outros tipos celulares que precisam daquela glicose no momento. E onde vai ocorrer essa gliconeogênese? Ela acontece no fígado. Se a gente tem uma demanda muito alta dessa necessidade de produção de glicose, aí a gente vai para o córtex renal, ok? Então, os aminoácidos, eles vão primeiramente se transformar em alanina, pela presença também da enzima da transaminase. Quando transformadas em alanina, elas circulam pela corrente sanguínea e vão para o fígado para que aí sejam transformadas em piruvato. E vocês vão ver com laracalina por que é tão importante que ocorra essa transformação em piruvato. Nós também vamos ter a atuação de 2 hormônios antagonistas nessa via da gliconeogênese. Nós teremos a insulina, que tem como papel fundamental na biossíntese, em especial nesse caso de uma molécula de glicose, sintetizado em um polissacarídeo, sendo esse o próprio glicogênio. E ele vai ocorrer justamente quando essas moléculas estarem em maior quantidade, ou seja, no período absortivo. E teremos também a atuação do glucagon, que ele é importantíssimo em promover processos de degradação no período pós-absortivo. Então a gente já consegue ver aí uma primeira diferença. A insulina ela vai atuar mais no período absortivo e o glucagon no período pós-absortivo. O glucagon ele tem como principal função o processo de degradação nas vias, mas sua única exceção vai ser a via da gliconeogênese, onde esse glucagon ele vai fornecer a essa via os substratos necessários para o funcionamento da via, sendo esses substratos citados anteriormente os não carboidratados. E aos meus 12 anos eu me lembro perfeitamente deste dia. Minha mãe já tinha deixado as doses de insulina totalmente às minhas responsabilidades. E nesse dia, como uma criança irresponsável que eu era, eu acabei deixando... Eu achei que não iria acontecer nada. Não foi nem que eu esqueci, foi que eu acabei não tomando porque eu não quis. Achei que não iria acontecer nada. E aí eu fui comer bastante besteira, comi bastante doce, bastante comida ruim para o meu corpo. E aí com isso minha glicose aumentou bastante, minha respiração começou a ficar, eu comecei a ficar bastante ofegante e também comecei a urinar muito, perdi muito líquido e minha pele ficou totalmente desidratada, eu fiquei com os lábios rachados, pele toda seca e esse caso foi tão sério que eu tive que ser internado, tiveram até que colocar tubo em mim para que eu pudesse me recuperar. Então, Diego, o que provavelmente aconteceu? Sem a insulina, o que é que acontece? A glicose ela continua circulando no sangue,
Mas as células que precisam dessa glicose para fazer sua atividade metabólica não têm essa disponibilidade. Por quê? Porque através da insulina, que essa glicose presente no sangue vai ser estocada para dentro dessa célula. Ou seja, essas células vão continuar precisando dessa glicose, sem ter essa glicose, e essas células vão acabar gerando uma resposta de estresse. E essa resposta libera um hormônio que é justamente conhecido como hormônio do estresse, o cortisol. Esse cortisol ele vai para a via da gliconeogênese, incentivando a degradação, chamada de proteólise e a litólise. Essas degradações acabam aumentando as quantidades de aminoácidos e acetilcoenzima A. Esses dois compostos, eles dentro da via da gliconeogênese, eles acabam atuando como substratos e assim produzindo mais glicose. Só que essas glicoses não vão para a célula, elas continuam circulando ainda mais na corrente sanguínea, aumentando mais ainda o quadro de hiperglicemia. Aumentando essa disponibilidade também da acetilcoenzima A, que é causada pela quebra dos lipídios, chamada de lipólise, ela também aumenta a disponibilidade de corpos cetônicos. E desses corpos cetônicos, nós temos 3 tipos. E desses 3 tipos, 2 desses são considerados ácidos. Então, esses corpos cetônicos, eles vão também continuar circulando pela corrente sanguínea e assim diminuindo o pH do sangue. Quando a gente diminui o pH do sangue, a gente tem um processo chamado de acidose. E como essa acidose ela é causada pela grande disponibilidade de corpos cetônicos, é chamada de cetoacidose. E como ela é causada principalmente ali por pessoas diabéticas, a gente chama esse processo de cetoacidose diabética. Então foi o que provavelmente aconteceu nesse caso do Diego. Muito bom, Diego, pelo menos que você superou isso. Eu acredito que tenha sido muito difícil para você. Nós também vamos ter outro tipo de diabetes, e ela é mais comum. É a famigerada diabetes do tipo 2, e ela também é a diabetes mais comum, muito presente na população. É um tipo de diabetes muito associada com a obesidade. Essa gordura visceral, ela vai acabar gerando uma resistência à insulina. Ou seja, mesmo que a quantidade de insulina seja produzida em uma escala normal, o organismo do diabético tipo 2 vai oferecer uma resistência, e com essa resistência não ocorre o estoque de insulina para a célula. Bom, nós vimos as consequências da hipo e da hiperglicemia em uma pessoa diabética, mas isso também pode acontecer em pessoas sem nenhum tipo de diabetes. Quer saber como? Vamos acompanhar um pouquinho sobre o caso de Maria Luísa. Bom, eu tenho asma e nesse dia em específico eu tive um quadro de asma muito grande. Com isso, eu precisei ser internada. Lá, o médico me passou um medicamento chamado dexametasona. Após ter alta, eu ainda continuei tomando medicamento e, ao retornar, eu estava com muita sede, urinando demais e a gente fez alguns exames. E a minha taxa de glicemia deste exame deu 275. Bom, se ela tivesse feito esse exame em estado de jejum e desse mais que 125 miligramas, ou até mesmo 125 miligramas por decilitro, já era considerado um estado de hiperglicemia. E se ela tivesse feito esse exame após uma refeição e der de 180 miligramas por decilitro ou mais, já é considerado também um quadro de hiperglicemia, mesmo que se tenha feito ali uma refeição rica em glicose, não é justificativa. Então, como no caso dela deu 275 miligramas por decilitro, isso já é considerado um estado grave de hiperglicemia.
E foi realmente isso que aconteceu. Esse medicamento, o medicamento dexametasona, ele é um esteroide e ele acaba potencializando o processo de proteólise, ou seja, de degradação. Então, acabou degradando os músculos de Maria Luísa, e eu acredito até por isso que ela relatou fraqueza, justamente porque os músculos dela estavam sendo degradados, e acaba disponibilizando uma maior quantidade de aminoácidos. E esses aminoácidos, como a gente já viu, eles são substratos para a via da gliconeogênese, ou seja, potencializou essa via da gliconeogênese, produzindo mais glicose. E muitas vezes, e o que provavelmente aconteceu também, essa produção de glicose muito acima, né, proveniente dessa degradação do músculo, ela não era necessária para a demanda do momento. As células não estavam precisando daquela quantidade de glicose naquele momento. Então, o que é que aconteceu? Acumulou na corrente sanguínea, gerando o estado de hiperglicemia que a Maria Luísa falou, e apresentando, inclusive, esses sintomas, né? Sede excessiva, poliúria, né? Que é excreção excessiva de urina, justamente para eliminar essa urina, essa glicose na urina. Então, praticamente foi isso que aconteceu.